A letra Tav é a letra que liga aqui Yesod até o nosso plano, ou seja, é o único canal de descida da divindade, é esse plano. E que dentro disso, a gente sabe que esse cair da divindade ele só pode vir por esse tubo. Ou seja, é por isso que existe a lua nova dentro da Torá. Porque através da lua nova, e Davi fazia as luas novas que descem, e dessa divindade, você recebe aquele pacote de divindade, esse pacote de divindade chega até você e você tem agora uma carga espiritual para chegar no próximo nível, na próxima lua nova. A grande questão aqui do Tav é que ele mesmo representa o caminho de subida. Ou seja, a questão a ser entendida aqui é que não começa na letra Aleph aqui para nós, começa pela letra Tav. Na verdade, nós estamos abaixo da letra Tav. Com isso, o Tav, né, é o que vai sustentar e as suas propriedades, né, são mais adequadas para a criação desse nosso mundo aqui. É ele que sustenta com a ajuda das outras letras e ele é o mais adequado, porque Deus ele experimentou, como a gente vai ver, e todas as letras queriam exigir que a terra fossem criadas com as suas propriedades. E Deus foi conversando com cada uma delas, expondo a elas porque ele não podia criar o mundo através dela. Isso vem da ideia, né, do Rabi Asmunah Sabá, e são chamadas letras do Rabino Asmunah Sabá. E somente as suas propriedades podem levar o mundo à correção, e o Tav, ele chega para o Eterno e fala isso, né? Ele não foi o Criador, mas aonde ele está, ele mantém aquele nível que ele tem, está ali espiritual, e é ele também que vai trazer a incidência da Lua sobre o nosso mundo. Não é? É lógico que dentro desse nível, eu também tenho um nível espiritual e não só físico da situação. Então, também ela é a letra que define as propriedades da verdade. As forças puras, elas existem somente por causa da luz diminuta recebida das forças puras. Ou seja, mesmo as forças impuras, para que elas existam, elas precisam receber um pouco da força, não é? Pura, ou seja, ainda que elas sejam uma força negra, ela tem que ter dentro dela vida. E toda vida para qualquer ser só vem de um ser que é o eterno. Então ela precisa ter um pequeno ponto aqui dentro que vai dar vida a ela, seja qualquer ser espiritual. Por isso que dentro da Cabala a gente aprende que a gente não luta contra o mal, né? A nossa intenção aqui é trazer luz. Quanto mais luz nós vamos trazer, mais a gente acaba com essa questão, né, dessa escuridão, tá vendo? Quanto menos escuridão tiver, mais a gente tem possibilidade de estar mudando o nosso mundo. Essas criaturas ou essas forças que somos nós também, só podem ser alimentadas nesse nível que nós estamos, justamente por essas forças, não é? E essas forças impuras, elas só podem existir dentro do homem. O homem é um único CRI no universo, onde não há uma divisão entre o bem e o mal, ou seja, o bem e o mal habitam dentro dele. Nos outros mundos espirituais, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que existe o lado positivo, que é o lado direito da árvore sefirótica, e o lado esquerdo, que é o negativo. E tudo isso são criaturas e criações do Eterno. Como essas forças elas existem somente por causa da luz diminuta recebida das forças puras, essa luz é chamada de Ner Darkik, que é a palavra Vé,
A palavra vela, perdão, darkik, vela é ner. E isso quer dizer que essa palavra vela, não é? Ela está na própria letra Tav. Vamos ver aqui. A letra Tav ela é formada de uma letra Resh e uma letra Nun. Quando eu faço a junção dessas duas letras, eu tenho a letra Tav. Tá vendo? Quando o Shilomon ele fala, né, que a alma do homem é a vela de Deus, ele não está falando realmente isso, né? Porque a palavra ner, como nós sabemos, ela é representada por um reish, que vale 200, e um nun, que vale 50. Então, eu tenho a palavra 250, não é? O numeral 250, que vai fazer exatamente a questão aqui da vela para o eterno, que é a minha alma. Essa vela, quando bem organizada, ela vai então gerar a letra Tav, porque eu preciso dessa letra. Sem essa letra, eu não acesso os mundos espirituais. Com isso, a gente sabe que a gente tem o nosso Nerdarkik, que é a nossa vela, não é? E ela é uma vela pequena, né, pequenininha. Sem essa luz, as forças impuras não podiam existir e nem atuar aqui no nosso mundo. Ou seja, nós nos tornaríamos escravos da luz e não conseguiríamos ter o ato de tomar algumas decisões. Seríamos como robôs controlados. Não teríamos o subconsciente, e sem o subconsciente, logo não decidiríamos se faríamos as nossas vontades, aquelas que nós queremos, através dos nossos desejos, ou se simplesmente obedeceríamos aquilo que o Eterno mandou. A gente só obedeceria, não ficaria a nossa escolha, o que nós desejamos fazer. Então, a gente entende aqui que sem isso a gente não poderia atuar. Então, essa luz ela vai começar a tentar o homem com prazeres, né? Ela recebe essas pequenas centelhas de luz que caem das sefirotes puras, por isso o último e mais baixo degrau dessa, né, dessa pequena parte de luz é aqui no nosso mundo, que é totalmente escuro. Nosso mundo ele não tem luz. O nosso mundo é um mundo que depende totalmente de Tzedakah. Você precisa desde a luz do sol, alimento, oxigênio, água, tudo é doado pelo Eterno para o ser humano. Então a gente só vive de Tzedakah. Nós somos os verdadeiros pobres, né? Dentro dessa questão toda, as pessoas que realmente precisam ter Tzedakah todo dia. E aí, como essas forças têm que descer para a gente poder definir ou não o que a gente quer, os desejos, etc., então, sem o apoio das forças puras, as impuras desapareceriam, elas não existiriam. No mesmo instante, pergunta-se então, quem precisa que elas existam e por quê? Né? É uma pergunta que é feita. Por que essas forças impuras têm que existir? De condições com a pura, pelo próprio Criador, pois não existe outro poder além dele em todo o universo. Se não tem outro poder, as forças impuras são alimentadas por ele também. Não existe outro Deus, nenhum outro Deus criou, nenhum Deus se formou. Foi necessário criar essas forças impuras a fim de concentrá-la no enorme desejo de receber prazer que nós temos de receber para nós mesmos. Esse imenso prazer que a gente tem de ter tudo sob o nosso controle e tudo para a gente mesmo. O sistema do mundo de impuro, que é o sistema de Abiá, Abiá é o sistema de Atzilut, Briá, Yetzirá e Asiá. Aí eu vou ter aqui, então, o sistema de Abiá, que geralmente na Cabala é representada por um A maiúsculo, B, um Y e um A, Abiá. Então, geralmente, essa nomenclatura é a abreviatura aqui, não é?
de Atzilut, Briá, ou Beriá, Yetzirá e Asiá. Asiá é o mundo onde nós estamos. Dentro desse conceito, aqui em Abiá, né, os mundos impuros de Abiá servem como uma espécie de depósito dos desejos de receber prazer, do qual, para alcançar sua correção, o homem pode retirar cada vez mais desejos novos, a fim de corrigi-los. Dessa forma, agregando aí a si forças impuras não corrigidas. E corrigindo-as, o homem pode gradualmente elevar-se cada vez mais até o nível do Criador. Com esse propósito, ele criou forças impuras e a sustenta através do sistema das forças puras. O sistema impuro do mundo de Abiá existe no mesmo nível paralelo ao puro, ou seja, eles são iguais em tamanho, são irmãos gêmeos. Nosso mundo se localiza sobre esses dois sistemas espirituais. Nosso mundo também é chamado egoísta e impuro, mas as suas forças e seus desejos são tão insignificantes que se localizam abaixo do mundo de Abiá impuro. Quando, com a ajuda da Cabala, alguém supera o nível do egoísmo de nosso mundo, ele entra no mundo puro de Asiá. E imediatamente depois, o mundo impuro de Asiá começa a influenciá-lo, tentando com falsos prazeres, vencendo as tentações do mundo impuro de Asiá, é que ele ascende espiritualmente. Quer dizer, a partir do momento que você começa o estudo da Kabbalah, você começa a entender os mundos superiores, você vai ser perturbado, você vai receber provas, você vai passar por questões maciças e profundas dentro desses níveis espirituais. E aí eles vão tentando, né? Mas aí quando você supera esses desejos impuros, ou seja, horas você vai ganhar, hora você vai perder, mas somente quando você vai superar esses desejos, né? É que você vai começar a sentir os mundos espirituais. Se você não superá-los nunca, nunca você vai conseguir percepcionar esses mundos espirituais. E aí também, quando você começa a percebê-los, você entra nele, pois se você entra antes da correção, você não seria capaz de suportar essas forças impuras, essas forças que estão ali atuando. Ao contrário das forças que atuam no mundo espiritual, né, o homem em nosso mundo é influenciado apenas pela pequena força egoísta chamada seu corpo, seu ego. O homem pode lutar contra essa força, vencendo ou perdendo essas batalhas, né, com esse corpo, com essa força. Porém, mesmo que seja derrotado, o homem retém aquela pequenina centelha da luz de Nedarkik, que sustenta a sua existência. Por mais que ele possa errar, ou seja, ele sempre pode estar todo cripotado, essa luzinha aqui vai estar dentro dele, tá vendo? Sempre dando a ele uma oportunidade posterior. Por mais que ele erre, essa luz vai estar existindo ali dentro. Então, o Rabi Yehuda Ashlag nos dá o seguinte exemplo. O trabalho do homem neste mundo é como escrever no quadro negro de uma escola, onde qualquer erro pode ser apagado sem prejudicar quem o escreveu, onde ele pode fazer correções e voltar a escrever, até que aprenda a fazê-lo corretamente. Somente quando ele aprende a escrever corretamente é permitida a sua entrada no reino espiritual. Portanto, esse nosso mundo é o mais insignificante de todos. Todos devem começar aqui e todos estão fadados a voltar para cá. Ou seja, você vive uma vida, você tem 613 desejos na alma que não são 613 leis, e dentro desses 613 desejos, você numa vida conserta 5. Na próxima vida, você não precisa nascer dentro do povo que guarda as 613 leis literais. Você consertou 300 leis. Então, você não precisa mais das 613, você precisa consertar 313. Por isso que é muito
bom e importante você entender essas leis da Torá, porque conforme você veio encarnando, algumas questões foram consertadas e só foi enviada para o nosso mundo aquela parte que não foi consertada. De repente, a questão da Lashon Hará, não amar o próximo, a inveja, ou qualquer outro traço negativo que tenha dentro de você, é o que tem que ser consertado. Quanto ao encontrar o Eterno e mudar a sua questão de entendimento do Eterno, já é uma questão da alma. A gente pode tirar essa lição do próprio Abraham, que nasceu em Ur dos Caldeus, e o seu pai era um grande idólatra. Muito bem. Nesse mundo, nosso que é mais insignificante de todos, todos devem começar aqui, né? E aí todos vão voltar para cá. Aqui nós teremos muitas condições necessárias para que a alma não desça mais a este mundo. Mas muitas vão voltar, porque vão falhar justamente porque não vão perceber que elas estão num processo espiritual. Elas não estão aqui de férias, elas não estão aqui para ser felizes, elas não estão para nada disso, elas estão aqui para consertar os seus traços. Por isso que muitos tzadikim, eles sofreram, porque eles preferiram sofrer e consertar os seus traços do que ter realmente todas essas questões dentro de si, ou seja, ser feliz, ter tudo o que queriam e não consertarem nada. Então, o processo aqui ele é muito diferente do que muitas vezes nos é ensinado. Com isso, a gente entende que a gente tem uma letra chamada Kuf, que é uma letra muito complexa e que está ligada muito intimamente ao pecado, que é a letra Kuf. Essa letra Kuf, diferentemente do Lamed, ela é uma letra que ela tende a ter uma perna que se estende abaixo das outras letras. Essa perna, ela vai abaixo das outras letras e ela então vai ser a responsável. É lógico que ela é uma letra criada pelo Eterno, e ela tem um porquê, e dentro dessa questão aqui, descendo na árvore sefirótica, ela vai ser aquela letra que vai ter aquela velhinha chamada Nedarki, que vai ser ela que vai alimentar as forças impuras através desse pedacinho de perna que existe aqui nela. Tá vendo? Esse pedacinho de perna. Então ela vai lá embaixo e todas as forças impuras que tem no nosso mundo, nossos desejos impuros, todos eles vão se alimentar exatamente dessa pequena luz que vem daqui. Aqui a gente entende, então, que essa letra Kuf, ela vai se estender abaixo da linha da escrita. Todas as letras, elas são escritas, né? Elas têm que ficar aqui penduradas na linha pelo tracinho lá de cima. No caso da letra Kuf, ela é a única letra que a perninha vai abaixo das outras. Aqui, ó. Ela desce, ela ultrapassa a linha exatamente do Tav. A gente vai ter aqui no meio dela as outras duas letras, né? Porque a gente tem o 100, tem o 200, tem o 300 e o 400. Conforme a divindade ela vem dos níveis superiores para o nosso nível, é lógico que ela também vai aumentando o seu grau, vamos colocar assim, o grau onde ela fica, a divindade fica mais rarefeita, ou seja, a gente não consegue perceber de uma forma plena a divindade que se mistura com toda a natureza. A gente só vê o que é natural. Essa letra que desce lá embaixo, né, para que as forças impuras existam, e qualquer criatura, seja ela pura ou impura, só pode existir se receber a luz. Se não receber a luz, essa vida não existe. Em todos os
mundos, não é? E principalmente no nosso mundo, que é o mais baixo, aqui na Terra, todos os seres têm essa luz dentro de si. Se elas percebem ou não, se elas têm interação ou não de entender essa luz, já é um outro caso. Mas a questão é que a luz existe dentro de qualquer ser. No mundo mineral, no mundo vegetal, no mundo celular mais básico, nas células que estão dentro do nosso corpo. Em tudo isso há essa luz de divindade. Para o mundo biológico, e assim também o para as questões das forças impuras. Essa questão, essas forças, né, de baixo degrau das forças puras, desce sobre as impuras, essas forças mais básicas da luz, e lhe dá a luz necessária para a sua existência. E percepção do seu papel. Incita o homem com seus prazeres. Então, essas forças vão convencê-lo a seguir de acordo com as leis da força impura. Essas forças impuras estão aqui exatamente para fazer com que o homem cada vez mais deseje receber essa luz, e através dessa luz, desses maus atos, desses maus sentimentos, ou seja, o que ele gerou, ele está alimentando e servindo de canal para trazer mais alimento para essas forças impuras. As forças impuras em si são aqueles desejos negativos que tem dentro de você, que é lógico que é acompanhado por um anjo negativo. Então, se você alimenta a ira, se você alimenta a Lashon Hará, que é falar mal do próximo, e etc., você está alimentando esses anjos. E por mais inocente que possa ser, você é um participante do lado negativo. Então, quando a gente, o Zohar vai citar aqui, ele vai falar que no começo, essa letra Tav aqui, né, ela era igual a essa letra Kuf. Ou seja, como que isso funcionaria? A gente teria aqui, ó, as quatro últimas letras. O Kuf, Ureish, que vale 200. O Shin, que vale 300. E lá embaixo, a letra Tav. E assim funciona. Esse Kuf aqui, ele vai trazer essa perna até lá embaixo, até um pouquinho abaixo da letra Tav. Então, ele é o que realmente movimenta e traz luz para esse mundo, para essas forças impuras. Não existe mais força que eles possam receber. Vem até aqui embaixo, e ela que vai chegar aqui e vai alimentar com a pontinha lá de baixo os mundos espirituais aqui do nosso mundo. Com isso, essa letra Tav era a mesma coisa. Ela tinha aqui uma perna que ia descer e ia até as partes inferiores, alimentando essas forças. Só que como ela era uma letra que estava muito perto aqui, isso daria uma força enorme para as forças impuras, e ninguém conseguiria vencer essas forças impuras. Aconteceria um problema muito grande que a gente já vê que acontece aí no meio das religiões. As pessoas não conseguiriam mais ter uma percepção real de quem é o Eterno. O que o Eterno teve que fazer para restringir essa luz de chegar até aqui? Ele diminui essa perna, ele dobra essa perna, ele dobra ela, deixa ela bem dobrada aqui, e aí ele tem que, como ele encolheu e fez isso, ele teve que dar um laço. Ele teve que dar um laço nessa primeira parte aqui, e aí ele costura bem costurado. Com essa costura,
ele faz com que a letra se mantenha ali no lugar, né? Lá, botei mais ou menos ali uma costura, só para a gente ter uma ideia. Só que agora ele tem que dobrar essa letra mais uma vez para que impedir e fazer uma barreira, justamente para que essas forças não ultrapassem dali. Então ele faz o pé aqui da letra TAV, tá vendo? Com isso, ele faz mais um remendo aqui, o Eterno, então ele remenda novamente. E aí ele tem que amarrar tudinho para que a letra continue no lugar, tá vendo? Então, o que que acontece com isso, gente? O que acontece é que a letra em si, ela é usada pelo Eterno para que ela faça o seu trabalho, tá vendo? E é isso que nós chamamos de primeira e segunda circuncisão. A primeira circuncisão, o Eterno puxou a orlá da letra Tav e depois ele dobrou de novo e fez a segunda circuncisão. Por isso que quando a gente vai no livro de Josué, a gente vê aqui escrito o seguinte: Josué, no capítulo 5, naquele tempo, diz o Senhor, né? Beet, tem até a participação da letra Tav aqui, Rahi, Amar, Adonai, El Yehoshua, Asher Lehá, Herevot, Serim, Veshuve, Mou, e aí continua, deixa eu chegar aqui na circuncisão. Então Josué fez facas de pederneira, e ele vai fazer aqui nos Bnei Israel, não é? E ele circuncidou, tá vendo? E ele fez uma circuncisão. Agora a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: se a Brit foi feita aqui, como que esses homens fizeram todas as festas que só podiam ser feitas na Torá através da circuncisão? Pessa, e todas as outras festas, comer o cordeiro de Pessa, era obrigado a ter essa circuncisão. Isso então quer dizer que ele, na verdade, eles não fizeram nenhuma festa durante os 40 anos. Eles continuaram caminhando no deserto e aprendendo a Torá. E aí sim, depois que eles aprenderam a Torá, eles se circuncidaram, eles foram circuncidados para poder entender como guardar a Torá, porque é uma coisa muito, muito séria. Na verdade, a circuncisão é a circuncisão da lua, da última letra aqui da subida da lua, que justamente para que essas forças impuras elas não subissem lá em cima, nem no pensamento, nem da alma do homem, e elas, quando batem aqui, ó, nessa dobradura que o Eterno fez aqui, elas perecem, elas não conseguem passar, elas só chegam até a letra Kuf que está aqui. Aqui, ó, a gente pode ver, eu sempre uso essa explicação porque ela é bem certa e veio do homem mais sábio do mundo. Provérbios 1, não é? Eu sempre cito o 6. Para entender os provérbios, não é? Entender as parábolas dos sábios. Na verdade, aqui são caracteres. Então, para entender os caracteres, que são os caracteres das letras hebraicas. As parábolas, que são histórias metafóricas sobre questões da Torá, que são as palavras dos nossos Rahamim, dos nossos sábios. Então, isso mostra que eu não posso levar a Torá ao pé da letra. Não que ela não é um livro muito especial. Ela é especial porque as histórias não são reais. E aí, através disso, eu descubro o quê? Os seus enigmas, tá vendo? É um livro para quem é 007, para quem quer aprender realmente, quem quer quebrar a cabeça para entender. A circuncisão que tem que ser feita é a circuncisão do coração. Então, a circuncisão se faz, a circuncisão na letra Tav, já aprendendo, já entendendo, e tudo isso só pode ser movimentado pela sua internalidade e por aquilo que você vai mudando em relação ao meio que você vive.